Muito bem-vindos. Após o mês de julho, mês da festa do nosso padroeiro, nos encontramos uma vez mais aqui pelo YouTube. Não deixe de se inscrever, deixe o gostei ou o não gostei, se inscreva também aqui no nosso canal. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois de ler a carta de São Paulo aos Gálatas, passamos hoje à leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. É uma das mais belas cartas de São Paulo, tenho apreço grandioso por essas cartas, as duas, a primeira e a segunda carta. Esta carta, São Paulo, essa comunidade, ele fundou durante a sua segunda viagem e foi se correspondendo com ela, com a comunidade de Corinto, ao longo da sua terceira viagem. A comunidade de Corinto era a cidade de Corinto era uma cidade portuária, e ela ela tem uma pontinha que liga a dois mares, então é uma cidade que era muito rica, era importante comercialmente, e ali então girava a alta cultura, todo tipo de cultura, a pluralidade e também a cultura grega ali naquela cidade. É mais ou menos como se fosse a nossa São Paulo. Ali, por ser o centro comercial, ali passam as grandes ideias, os grandes comércios. Então é uma cidade muito importante, e lá São Paulo então funda a comunidade de Corinto, fazendo os cristãos e fazendo aderir à fé. É para essa comunidade que foi fundada na segunda viagem, então, que São Paulo escreve a carta. Capítulo 1. Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados santos, junto com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós já temos algumas informações. A primeira, os cristãos eram chamados santos. Quando se reza a comunhão dos santos no credo, nós estamos rezando, sim, por aqueles que já estão junto de Deus no céu, e também na comunhão dos santos, na comunhão de todo cristão. Aonde há um cristão, lá há o Senhor Jesus. Todo cristão é um outro Cristo. E aqui uma das saudações que foram introduzidas no início da missa. Não sei se vocês repararam, é o mesmíssimo texto. A vós, graça e paz da parte de Deus, o Pai, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ao que nós respondemos, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Versículo 4, dou sempre graças a meu Deus a vosso respeito, por causa da graça de Deus a vós dada em Cristo Jesus, pois nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento, conforme o testemunho de Cristo confirmado em vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que vos confirmará irrepreensivelmente até o fim, no dia do Senhor nosso, Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 10. Irmãos,
Eu vos exorto, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a que estejais todos de acordo no que falais e não haja divisões entre vós. Eu estou assim rindo um pouquinho, porque vocês sabem que há também algumas divisões entre os cristãos e hoje. Um fica bicudo com o outro aqui, um fica bicudo com o outro, ou seja, já havia esse problema logo na comunidade primitiva. Eu vos exorto a que estejais todos de acordo no que falais e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos no mesmo pensamento e na mesma intenção. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo discórdias entre vós. Digo isso porque cada um de vós diz: eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, outro, eu sou de Cefas, outro, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Acaso foi Paulo crucificado por vós? Ou foi no nome de Paulo que fostes batizados? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, a não ser Crispo e Gaio. Desse modo, ninguém pode dizer que fostes batizados em meu nome. Assim, batizei a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro. De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar, não com a sabedoria da palavra, para que não seja aniquilada a cruz de Cristo. Os seres humanos têm essa tendência a formar grupos. E hoje tem uma tendência aí grandiosa também dentro da igreja, é uma miséria, né? Esse é da teologia da libertação, esse é tradicionalista, esse é conservador, e às vezes os grupos não se conversam entre si. Mas uma só é a verdade, uma só é a doutrina. E assim, nessa verdade, nessa doutrina, nós devemos nos manter unidos. Acho que quem disse foi o Papa Bento XVI. Quem dá comunhão à igreja é a doutrina. É de verdade. Podemos ser diferentes no modo como expressar, mas a doutrina é uma só. E as divisões que existem entre nós hoje, eu creio que seja por falta de adesão e amor à doutrina. Quando todos têm uma e a mesma doutrina, embora em países diversos, em culturas diversas, o povo se mantém unido. Por quê? Porque uma só é a verdade. E ali havia já essa divisãozinha: eu fui batizado por Paulo, eu sou de Cefas, Cefas é Pedro. E ainda tem aqueles que foram mais, talvez um pouco mais intelectualmente desenvolvidos: eu sou de Jesus Cristo, mas todos estavam errados. Eu acho que é assim também que os pais ficam quando os filhos estão brigados um com o outro. Mas larga a mão, nós somos uma mesma família, perdoa o teu irmão, para com isso. Assim também na igreja primitiva. E São Paulo chama a atenção que é Cristo que nos dá a graça, quem morreu na cruz foi Cristo, e a verdade é uma só, e todos nós formamos um só corpo, que são conclusões dos próximos capítulos. Versículo 18. De fato, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, para nós, ela é poder de Deus. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes confundirei. Aqui São Paulo talvez estivesse ainda um pouco magoado com os atenienses, que ele foi pregar e eles disseram: não. Numa outra oportunidade nós te ouviremos, né? Que eram considerados os sábios, os filósofos, os amigos da sabedoria. E aqui na cruz é que nós temos a verdade. Destruirei a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes confundirei. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o argumentador deste mundo? Aliás, Deus não converteu em loucura a sabedoria deste mundo? De fato, pela sabedoria de Deus, o mundo não foi capaz de reconhecer a Deus por meio da sabedoria,
mas, por meio da loucura da pregação, Deus quis salvar os que creem. Com efeito, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Para os que são chamados, porém, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, pois o que é loucura de Deus é mais sábio que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte que os homens. De fato, irmãos, vede vossa vocação. Não há entre vós muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de família nobre. O que, porém, para o mundo é loucura, Deus o escolheu para envergonhar os sábios, e o que para o mundo é fraqueza, Deus o escolheu para envergonhar aquilo que é forte. O que para o mundo é sem prestígio e desprezível, Deus o escolheu, aquilo que é nada, para anular aquilo que é. Assim, ninguém poderá gloriar-se diante de Deus, pois sois em Cristo Jesus, o qual se tornou para vós, para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, quem se gloria no Senhor se glorie. Retomando essa ideia, né? Os judeus pedem sinais, os inteligentes pedem sabedoria, mas nós somos conquistados por Cristo. Essa é a nossa inteligência. E aqui traz uma verdade que ainda é até hoje, hein? De fato, irmãos, vede a vossa vocação. Não há entre vós muitos sábios segundo a carne. Os sábios desse mundo não estão, né? Eles fogem um pouco da cruz de Cristo. Nem muitos poderosos, nem muitos de família nobre, né? Assim continua a igreja. Mas os que são e os que estão, são e estão por vocação. Deus nos chamou, Deus nos quis. E o que é nós que somos fraquinhos, né? Deus nos escolheu para confundir os fortes. Nós que somos nada, Deus escolheu para nos fazer tudo. Uma teologia profunda, uma verdadeira poesia. As cartas de São Paulo sempre são maravilhosas. Capítulo 2. Quando fui até vós anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri à ostentação da palavra ou à sabedoria da pregação. Os gregos, eles tinham uma ciência muito querida, que é a oratória, que não tinha naquele tempo o WhatsApp, não tinha imprensa, não tinha jornal. Então os gregos se reuniam ali nas ágoras, e ali eles discutiam as ideias políticas, e ali eles discutiam como conduzir a polis. Não eram cidades grandes, a cidade de Valinhos seria uma coisa assim imensa, praticamente a capital do império. E ali, naquela cidade, haviam as discussões, e as pessoas então se destacavam conforme elas tinham capacidade de convencimento. E eles desenvolveram a ciência da oratória. Chegaram os oradores à comunidade de Corinto, até tendo conhecimento ali acerca de Nosso Senhor Jesus, e eles começaram a confundir os cristãos. Hoje continua assim. Tem algumas pessoas que têm a habilidade com a palavra e vão enganando, tanto no mundo quanto também na teologia. Muita teologia é mal feita, com fundamentos fracos, mas levadas por sofismas, não buscando verdadeiramente a verdade. Com efeito, entre vós não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estive junto de vós com fraqueza e receio e com muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não se apoiavam na persuasão da sabedoria, mas na manifestação do Espírito e do poder, para que a vossa fé se fundamente não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entre perfeitos falamos de sabedoria, mas não da sabedoria deste mundo, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que estão sendo anulados.
Falamos da sabedoria de Deus em mistério escondida e que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Como está, porém, escrito: o que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem entrou no coração do ser humano, é o que Deus preparou para os que o amam. A nós, porém, Deus o revelou por meio do Espírito, pois o Espírito sonda tudo, até mesmo as profundezas de Deus. Quem de fato conhece o que é próprio do ser humano, a não ser o espírito humano que nele está? Assim também ninguém conhece o que é de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, explicando as coisas espirituais aos espirituais. Aquele que é psíquico não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece loucura. Ele não é capaz de entender isso, pois isso só pode ser avaliado espiritualmente. Ao contrário, aquele que é espiritual avalia tudo, mas ele mesmo não é avaliado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor, quem o aconselhará? Nós, todavia, temos o pensamento de Cristo. Aqui, São Paulo, ali na igreja, de início, e de fato o Espírito insufla isso, o Espírito Santo de Deus, existe a sabedoria humana, a inteligência, mas ela deve ser iluminada pela fé, pela graça. E quem é que ilumina? É o Espírito Santo. Então, nós podemos conhecer a Deus com a inteligência humana até certo ponto. Podemos tatear a Deus, conhecer Deus pela criação até, mas é só quando Deus nos ilumina e nos dá o seu Espírito que podemos conhecê-lo verdadeiramente. É o Espírito Santo quem revela à nossa inteligência o ser de Deus. Então, a sabedoria deste mundo é capaz de conhecer a Deus? É preciso ter a inteligência, porque a inteligência também é uma criatura humana, mas sem a revelação, a inteligência não consegue chegar a Deus. É preciso ter a inteligência humana, mas iluminada pela revelação que é dada pelo Espírito Santo. Vejam que já está tudo, aquilo que nós explicamos hoje na Santa Igreja, já estava tudo ali na igreja primitiva, estava tudo muito claro. O Espírito Santo já tinha insuflado muito deles, né? Assim também é hoje, né? Porque as pessoas não dão a sua adesão à fé? Porque ficam com o espírito humano, com o conhecimento do imanente. Eles não se abrem para o transcendente, não se abrem para a revelação. E preferindo aquilo que é imanente, eles não conseguem conhecer a Deus. E por isso fogem de Deus. É preciso se abrir, né? Não é possível conhecer a Deus se não é revelado por Ele. Capítulo 3. Irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu vos alimentei com leite, não com alimento sólido, porque não erais capazes. E nem atualmente sois capazes, pois sois ainda carnais. Visto que há inveja e discórdia no meio de vós, não estáis sendo carnais e procedendo de modo humano? Quando um declara, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo apenas de modo humano? O que então é Apolo? O que é Paulo? Não passam de servos, por meio dos quais crestes, conforme o Senhor concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas aquele que faz crescer é Deus.
Aquele que planta e aquele que rega são a mesma coisa, mas cada qual receberá o salário correspondente ao seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus e vós, loucura de Deus, construção de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, eu, como sábio arquiteto, coloquei o alicerce, sobre o qual outro constrói. Mas cada qual veja bem como constrói. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está colocado, Jesus Cristo. Se então alguém constrói sobre esse alicerce com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se tornará manifesta? O dia a manifestará, pois no fogo é revelada, e o fogo provará a obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanece, receberá recompensa. Se a obra de alguém for queimada, ele será punido, mas ele mesmo será salvo, como que através do fogo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois santo é o santuário de Deus que sois vós. Quem se iluda? Se algum de vós se julga sábio diante deste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Assim está escrito: ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, são vãos. Portanto, ninguém se glorie em homens, pois tudo é vosso. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso. Vós, porém, sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Incluindo essa ideia de que é o Espírito quem eleva a inteligência. Somente com o conhecimento humano não é possível conhecer a Deus. E aquilo que é insensato aos homens é sabedoria de Deus, e aquilo que é loucura de Deus é sabedoria aos homens. Devemos, portanto, escolher aquilo que nos foi revelado. Devemos, portanto, escolher aquilo que Cristo nos disse como sabedoria e não considerar apenas a sabedoria humana, porque é uma sabedoria iluminada, exaltada pelo Espírito de Deus. E aqui, inclusive, é uma das antífonas que nós usamos no dia de Pentecostes e também no dia da dedicação da igreja. No dia que se dedica a igreja, só com uma curiosidadezinha, no dia que se dedica a igreja, a antífona da entrada é este o templo de Deus, é esta a casa de Deus, Deus habita no meio de nós. E a antífona da comunhão, vós sois o templo de Deus, e o seu Espírito habita em vós. Enquanto na antífona da entrada nós exaltamos a obra na qual Deus morará, na comunhão nós exaltamos aquele templo que somos nós, que guarda a presença de Deus e guarda a comunhão como um sacrário vivo. Cada um nos considere como servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se exige dos administradores é que cada um se mostre fiel. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por alguma instância humana. Nem eu me julgo a mim mesmo. Mesmo que eu não tenha consciência de culpa alguma, isso não quer dizer que eu deva ser considerado justo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não queirais julgar antes do tempo até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Então, cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Essas coisas, irmãos, expliquei em figuras a respeito de mim e Apolo, para vosso proveito, para que de nós aprendais a não ir além do que está escrito e não vos enchais de arrogância a favor de um contra o outro. Quem, pois, é que te faz diferente? Que tens que não tenhas recebido? Mas, se o recebeste, por que então te glorias, como se não o tivesse recebido? Vós já estáis saciados, já vos enriquecestes.
Sem nós já começastes a reinar. Quem dera estivesseis mesmo reinando, para nós também reinarmos convosco. Na verdade, parece-me que Deus nos apresentou a nós, apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, pois nos tornamos um espetáculo para o mundo, para os anjos e a humanidade. Nós somos loucos por causa de Cristo, vós, porém, sensatos em Cristo. Nós somos fracos, vós fortes. Vós sois honrados, nós desprezados. Até a presente hora padecemos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e vivemos errantes. Esgotamo-nos trabalhando com as próprias mãos. Somos injuriados e abençoamos. Somos perseguidos e suportamos. Somos caluniados e consolamos. Tornamo-nos como que lixo do mundo, escória de todos até o presente. Isso vos escrevo não para vos envergonhar, mas para vos admoestar como a meus filhos amados. De fato, mesmo que tenhais milhares de educadores em Cristo, não tendes, contudo, muitos pais. Fui eu que, por meio do Evangelho, vos preguei em Cristo Jesus. Portanto, eu vos exorto, sede meus imitadores. É justamente por isso que vos enviei Timóteo. Ele, meu filho amado e fiel no Senhor, vos recordará os meus caminhos em Cristo, como eu tenho ensinado por toda a parte em cada igreja. Imaginando que eu não voltaria a vós, alguns se encheram de arrogância. Ora, se o Senhor quiser, irei em breve visitar-vos, e então tomarei conhecimento não da palavra, mas do poder dos arrogantes. Com efeito, o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. O que quereis? Que eu vá até vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? É para acabar com a arrogância. Ninguém é nada. Vocês estão todos aí se arrogando e eu que poderia, estou aqui sendo perseguido, eu estou sendo caluniado. Digo isso para que vocês baixem a crista. Traduzi o que São Paulo quis dizer. Bem, as professoras têm uma ideia um pouco do que talvez aconteça. Os professores, de modo geral, começa uma sala, o professor começa a ensinar e tem aquele que vai mais rápido. A natureza humana tem essas diferenças. Por isso que São Paulo utiliza, olha, vocês são crianças ainda, não é possível, ninguém é nada, é Deus quem faz, é Deus quem realiza o poder em nós. Olha, até mesmo, vejam, os sacerdotes, eles quem presidem a Eucaristia. Santo Agostinho tem uma frase bonita, para vós eu sou bispo, mas convosco sou cristão. O padre tem um ministério, tem um ofício, mas isso não faz dele melhor do que os cristãos. Cada um com o seu ministério. Os leigos têm a mesma dignidade de que um sacerdote. Não há diferença entre eles. Cada um no seu ofício, cada um no seu ministério, mas todos são amados por Deus. Deus realiza a sua obra no sacerdote e no fiel. Deus realiza a sua obra no bispo, como também no povo. É interessante que nas sociedades fechadas, nas sociedades místicas, a graduação de conhecimento que você vai adquirindo nas sociedades gnósticas. Então, conforme você vai progredindo, você vai tendo mais conhecimento, mais informações. Na Santa Igreja, a mesma fé do Papa é a nossa. O Papa não tem conhecimento de que a gente não saiba. Ele tem lá o conhecimento administrativo, porque a Santa Sé é também um Estado. Mas a mesmíssima fé do Papa é a nossa. A mesma obra que Deus realiza nele, Deus realiza aqui, conosco. É uma e a mesma igreja. E não pode haver divisão. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. É o poder de Deus quem faz tudo. É Deus quem faz tudo. Ninguém tem nada a apresentar diante de Deus. O que nós podemos apresentar? Como é que eu vou me gloriar daquilo que eu recebo? Como é que podemos nos gloriar daquilo que recebemos? Não é nosso.
recebemos de Deus, então a glória é para Ele, não é para nós. É muito interessante, de fato, na igreja continuar assim. Capítulo 5. Ouve-se que está acontecendo imoralidade sexual entre vós, imoralidade que não existe nem entre os gentios. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. No entanto, estáis cheios de arrogância, em vez de ficardes tristes e tirar do meio de vós aquele que assim procede? Pois bem, embora ausente fisicamente, mas presente em espírito, já julguei como se estivesse presente entre vós aquele que assim fez. Em nome do Senhor Jesus, estando vós e eu em espírito unidos com o poder de nosso Senhor Jesus, entregamos esse indivíduo a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bela a vossa vanglória? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Jogai fora o velho fermento, para que sejais uma massa nova, já que sois pães sem fermento. De fato, nosso Cordeiro Pascal, Cristo, foi imolado. Assim, celebremos a festa, não como com o velho fermento, nem com o fermento da maldade ou da iniquidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. É interessante que essa é a antífona da comunhão do dia da Páscoa. Celebremos a festa, não como o velho fermento, nem com o fermento da maldade ou da iniquidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. É pela Páscoa que nós nos fazemos homens e mulheres novos, devemos abandonar aquilo que não nos convém. Por isso que durante 40 dias nós nos preparamos, nos purificamos para cantar, celebremos a festa da Páscoa, que é o pão sem fermento, o fermento sem maldade, mas com os pães do fermento da sinceridade e da verdade. Na carta que vos escrevi, recomendei-vos que não tenhais convivência com pessoas dadas à imoralidade sexual. Nem me referia aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras em geral, pois neste caso teríeis que sair do mundo. Agora eu vos escrevo que não tenhais convivência com alguém que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, beberrão ou ladrão. Com tal pessoa nem se deve tomar refeição. Iria eu julgar os de fora? Não se trata antes de vós mesmos julgardes os de dentro? Os de fora é Deus quem julgará. Tirai o iníquo do meio de vós. De fato, às vezes os pagãos não têm muita culpa do que são, mas os cristãos o são. Nos últimos anos temos enfrentado essa vergonha da pedofilia, e isso é um mal grandioso. Isso devia nos escandalizar muito e nos escandaliza. Assim também com todas as outras coisas. Pior do que o pagão que vive assim é o cristão que não se emenda. É triste. Esse São Paulo está dizendo que não é nem para conversar. Com os pagãos pode tranquilamente, convivam, né? Não tem o que fazer, mas com aqueles que são cristãos e vivem assim, nem se converse com eles. São Paulo é firme, hein? Capítulo 6. Quando um de vós tem uma questão contra o outro, ousa deixar-se julgar por injustos em vez de recorrer aos santos? Não sabeis que os santos julgarão o mundo? Ora, se o mundo está sujeito ao vosso julgamento, seríeis acaso incompetentes para julgar questões tão insignificantes? Não sabeis que julgaremos os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Bem, aqui apareceram outras dificuldades na comunidade primitiva. Nós estamos com dificuldade na igreja faz alguns anos, hein? Mas aqui começamos a ter outras questões. Um cristão estava tendo contenda com o outro e os dois entravam na justiça civil para que um pagão resolvesse a questão. É muito interessante, sim.
É uma incongruência. Nós que julgaremos o mundo, nós vamos levar para um pagão julgar as nossas coisas? Isso não tem cabimento. De fato, São Paulo está chamando a atenção. Deveríamos resolver entre nós, não levar para que o mundo resolva. Se nós não conseguimos, nós que julgaremos os anjos, não conseguimos resolver as nossas contendas, é de fato escandaloso. E estava acontecendo ali na comunidade primitiva. Um cristão entrava em rixa com o outro, não conseguia resolver, então se levava a um julgamento público, ao julgamento dos pagãos. No entanto, se tendes coisas desta vida em julgamento, estabeleceis como juízes aqueles que são menos considerados na igreja? Digo isso para vos envergonhar. Será que aí entre vós não se encontra alguém sábio que possa ser juiz entre irmãos? Em vez disso, irmão contra irmão vai a juízo, e isso perante infiéis. Aliás, já é uma grande falta haver processos entre vós. Por que não tolerais antes a injustiça? Por que não tolerais antes ser prejudicados? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiças e causais dano, e isso contra irmãos. Não sabeis que os injustos não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais, os imorais, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os beberrões, os caluniadores, os fraudadores, não terão parte no reino de Deus. E algum de vós éreis isso. Fostes, porém, lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. São Paulo aqui é firme, hein? Muito firme. Então, na comunidade primitiva, o desejo é que todos fossem santos, mesmo, irrepreensíveis, porque receberam a graça que vem de Cristo, foram batizados, não podem mais cometer nenhuma falta sequer. São Paulo hoje seria outra vez esquartejado. Versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, destruirá tanto esses como aquele. O corpo não é para a imoralidade sexual, ele é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura, não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Poderia eu fazer dos membros de Cristo membros de uma prostituta? De modo algum. Não sabeis que aquele que se une a uma prostituta torna-se com ela um só corpo? Está dito, os dois serão uma só carne. Quem se une ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fugi da imoralidade sexual. Todo pecado que alguém venha a cometer é exterior ao seu corpo. Quem é imoral, porém, peca contra seu próprio corpo. Não sabeis que vosso corpo é santuário daquele que habita em vós, e o Espírito Santo que recebestes de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? De fato fostes comprados por preço alto. Glorificai, portanto, a Deus no vosso corpo. É a grande tarefa do cristão hoje, que vivemos miseravelmente num mundo impuro e imoral. Qualquer coisa que a gente veja, qualquer notícia é interessante, aparece algum tipo de impureza e de imoralidade. Depois, a moda hoje é imoral e impura. Devemos estar atentos. A grande tarefa nossa hoje, dos cristãos, é santificar o mundo e, de modo especial, fazer com que o mundo volte a ser puro e irrepreensível. Vai demorar um tempão, né? Os nossos filhos, dos filhos que vão conseguir tal feito.
Então a grande tarefa é guardar a pureza e fugir da imoralidade. É uma tarefa difícil para todos nós, né? Mas é uma tarefa, é um chamado de Deus. Porque a impureza nos faz parecer com os animais. Nós não somos governados pelos nossos impulsos carnais. Nós não somos governados pelos nossos sentimentos, mas somos conduzidos pela inteligência, pela razão, segundo São Paulo, que foi iluminada por Deus, pelo poder de Deus. A razão iluminada pela revelação domina o corpo. Quando o corpo ele não é dominado, quer dizer que a razão ela não está tendo força. Portanto, corre o risco de não estar dando a adesão devida a Deus. A imoralidade nos faz parecer com os animais, porque nós não somos como o cavalo ou os animais sem razão que precisam de cabresto para serem conduzidos. É a tentativa de nos tirar do mundo animal. E também aqui, qual que é a preocupação de São Paulo, né? Porque os cultos eram prestados, os cultos pagãos, também aos animais. Então aquilo que parece ao animal também é idolatria. Então percebam, os cultos pagãos, né? As pessoas vão se aproximando à postura dos animais, não dos seres racionais. Passo agora a tratar dos assuntos sobre os quais me escrevestes. É bom para o homem abster-se de mulher. Entretanto, para não cair na imoralidade sexual, tenha cada um a sua mulher e cada mulher o seu marido. Cumpra o marido o seu dever conjugal para com a esposa e a esposa do mesmo modo para com o marido. Não é a mulher que dispõe de seu corpo, mas o seu marido. Do mesmo modo, não é o marido que dispõe de seu corpo, mas a sua mulher. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo e por um tempo oportuno, para vos entregardes à oração. Depois, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa de vossa incontinência. O que acabo de dizer é uma concessão, não uma ordem. Aliás, gostaria de que todos fossem como eu, mas cada um recebe de Deus um dom particular. Um de um modo, outro de outro. Digo, pois, aos não casados e às viúvas, que é bom para eles ficarem assim, como eu. Se, porém, não conseguem conter-se, casem-se, pois é melhor casar-se do que abrasar-se. Na ideia de São Paulo, então, todos deveriam ser celibatários. Se você não aguenta, então casa. Mas o corpo do marido é da esposa e o corpo da esposa é do marido. Já vai colocando ordem, e há uma distinçãozinha já com relação aos pagãos, porque aos pagãos não, a mulher era a propriedade do marido. Ela era mesmo propriedade, tanto que se pagava. O dote era isso, né? Era a compra, como qualquer outra coisa. E aqui São Paulo é interessante que, vivendo no mundo antigo, naquele contexto, ele não se deixou levar por aquele contexto. Não. Casa-se cada um com uma mulher, e o corpo do marido é da esposa e o corpo da esposa é do marido. Ele já vai equiparando as coisas. As mulheres parecem que já ganham uma honra que não havia no mundo pagão. Versículo 10. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. A mulher não se separe do marido. Caso se separe, que ela fique sem casar, ou então que se reconcilie com o marido, e o marido não repudie sua mulher. Aos demais sou eu que digo, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher não cristã, mas que concorda em morar com ele, não a repudie. E se uma mulher tem um marido não cristão, mas que concorda em morar com ele, não o repudie. Pois o marido não cristão é santificado por sua mulher cristã, e a mulher não cristã é santificada por seu marido cristão. Caso contrário, vossos filhos seriam impuros, no entanto, agora são santos.
Se, porém, a parte não cristã quiser se separar, que se separe. Neste caso, o irmão ou a irmã ficam livres do vínculo. Foi para viver em paz que Deus vos chamou. Ademais, ó mulher, como podes saber se salvarás teu marido? Ou tu, marido, como podes saber se salvarás a tua mulher? Então, aqui na sociedade pagã, havia a ideia da carta de divórcio, havia a possibilidade de quebrar o vínculo, mas com os cristãos isso já estava mais ou menos ordenado. A mulher ou o marido que quiser, então que fique sozinho. A mulher que não quiser ficar com o marido, fique sozinha. E o marido não repudie sua mulher, ou seja, não podia mandar a mulher embora. Já é uma outra novidade que os pagãos não estavam acostumados e que São Paulo já ia orientando como apóstolo do Senhor. E depois havia a possibilidade de se casar com um não cristão. Aliás, hoje também isso acontece, né? Não sei se vocês sabiam. Mas um católico pode casar com um não católico? Sim, é possível. O bispo dá lá uma dispensa e então aquele casamento se torna válido, mesmo que o marido não seja católico. Assim também o oposto, mas é preciso pedir a autorização do bispo. Assim a gente vai garantindo que a mulher entenda que, embora o marido não seja católico, aquele vínculo é para sempre. Não pode deixar e abandonar o marido, e é ali que vai acontecendo a santificação. É assim que a mulher santifica o marido. Versículo 17. Fora esse caso, continue cada um vivendo na condição que o Senhor lhe atribuiu e na qual Deus o chamou. Assim tenho ordenado em todas as igrejas. Alguém já era circuncidado quando foi chamado, que não disfarce a sua circuncisão. Outro era incircunciso ao ser chamado, que não se faça circuncidar. A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é. O que conta é a observância dos mandamentos de Deus. Continue cada um na condição em que se achava quando foi chamado. Eras escravo quando fosse chamado? Não te preocupes com isso. Se também puderes tornar-te livre, vê o que é mais proveitoso. Com efeito, quem era escravo quando foi chamado no Senhor é um liberto no Senhor. Do mesmo modo, quem era livre quando foi chamado é um escravo de Cristo. Fostes comprados por alto preço. Não vos torneis, pois, escravos de seres humanos. Irmãos, cada um continue diante de Deus na condição em que se achava quando foi chamado. Então não é para ficar buscando a circuncisão, não é para se preocupar com as coisas. Permaneça do modo como foi chamado. A respeito dos solteiros, não tenho nenhuma ordem no Senhor, porém tenho um parecer como alguém que recebeu misericórdia do Senhor e merece confiança. Penso que, em razão da angústia presente, é bom ao solteiro permanecer como está. Estás ligado a uma mulher? Não procures desligar-te. Não estás ligado a nenhuma mulher? Não busques uma mulher. Se, porém, casares, não estarás pecando. E se a solteira se casar, não peca. Todavia, as pessoas casadas terão tribulações na carne, e eu gostaria de poupar-vos. Isto, porém, eu digo, irmãos, o tempo oportuno abreviou-se. Então, que doravante, os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, os que fazem compras como se não estivessem adquirindo coisa alguma, e os que tiram proveito do mundo como se não aproveitassem, pois passa a figura deste mundo. Eu gostaria de que estivesseis livres de preocupações. O homem não casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar à mulher, e assim fica dividido. Do mesmo modo, a mulher não casada e a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e espírito. A mulher casada, porém, preocupa-se com as coisas do mundo e como agradar ao marido. Digo isso para o vosso próprio bem e não para vos armar um laço,
mas para que vivais de modo honesto e sirvais constantemente ao Senhor sem distrações. Por incrível que pareça, aqui também há uma novidade, porque para o judaísmo, permanecer solteiro é um escândalo. Crescei-vos e multiplicai-vos, disse o Gênesis. Permanecer solteira, não ter filhos é um escândalo, é uma maldição. E São Paulo, não, calma. Os que não casaram, se não quiserem casar, fiquem firmes, fiquem livres, se dediquem ao Senhor. Agora, se casou, se dedique às coisas do mundo e ao marido e ao Senhor. Se dedique à esposa e ao Senhor. Às coisas do mundo, à esposa e ao Senhor. Então, cada um tem a liberdade, mas cada um cumpra aquilo que lhe é devido. Se alguém envergonhar sua virgem, caso ela esteja passando da flor da idade e for necessário, faça o que quer fazer, não estará pecando, que se faça o casamento. Aquele, porém, que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre a própria vontade, e resolver em seu coração deixar intacta a sua virgem, estará agindo bem. Assim, aquele que dá a sua virgem em casamento está agindo bem, e aquele que não a dá em casamento está agindo melhor. A mulher está ligada ao marido durante todo o tempo em que ele viver. Se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Do meu parecer, no entanto, é que ela será mais feliz se continuar viúva. E penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Aqui São Paulo está preocupado com a intenção do coração, mais do que aquilo que se pode fazer. O não casado não quer casar, não tem problema, ame o Senhor. O casado ame a esposa, as coisas do mundo e o Senhor. Mas todos, na sua condição, busquem agradar a Deus e aos irmãos. Em suma é isso. E ao mesmo tempo, São Paulo já está colocando aquilo que é seguido até hoje. Um só é o casamento. Se houver a separação, que se permaneça solteiro. E aquele que tem a esposa, não a repudie. Continue com ela firme. E se tem a condição de ficar sozinho, celibatário, isso não desagrada a Deus. O que é um escândalo para o judaísmo. Isso não era conhecido, mas o que importa é a intenção do coração. Bem, vocês perceberam que São Paulo é mais bravo do que eu? Poxa, nem eu sou tão bravo assim. Mas é porque nós estamos já no mundo pagão e precisa ir colocando as balizas do que é lícito e do que não é lícito diante do Senhor nosso Deus. Quero agradecer a Deus e a Santa Igreja que me deu o ministério sacerdotal. Não devia ter me aproximado, mas Deus me quis. Carrego um tesouro em vasos de barro. Quero que vocês rezem por mim e eu quero me entregar também à Virgem Maria nesse dia em que comemoro mais um ano de ordenação sacerdotal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Me permitam conceder a bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom descanso.